Oi, tudo bom? Eu tô aqui esperando para entrar na reunião do Mastermind, né? Esse não é um nome muito oficial, mas é um grupo de gestores da indústria e a gente se encontra, se reúne virtualmente uma vez por mês. E enquanto eu tô esperando o horário de começar, eu resolvi gravar algumas coisas para vocês. Alguns assuntos são bem pouco explorados e um deles, inclusive que tá num e-book, mas eu nunca falei dele em vídeo, é as perguntas para se fazer dentro de uma entrevista. Então eu vou pincelar um pouquinho aqui sobre as coisas que você pode fazer para aumentar a sua chance de entrar na indústria e focar nessas perguntas e por que elas são importantes e o que você pode conseguir com elas. O que você acha? Então, para você aumentar a sua chance de entrar na indústria, tem uma série de coisas que você precisa avaliar e ter certeza de que estão todas ok, né? São todas peças de um quebra-cabeça e para você ter a coisa como um todo, você precisa ter todas as peças bem encaixadas. A primeira coisa é saber aonde procurar as vagas, né? Tem várias plataformas digitais hoje, elas são muito úteis, os recrutadores usam bastante. E é uma coisa que não existia até pouco tempo atrás, né? Então isso tem sido usado cada vez mais, envolvido o RH nesses processos cada vez mais. E isso é muito bom para quem está tentando entrar, né? Então, procurar as vagas, tanto no LinkedIn, fazer os alertas de vaga direitinho, quanto as vagas no vagas.com. Né, o vagas.com é uma plataforma onde a maioria dos RHs postam vagas lá e procuram candidatos por lá também. É um currículo que você precisa deixar muito bem elaborado ali dentro, todas as áreas elas precisam estar bem descritas ali e tem uma pegadinha nesse vagas.com. Tem um campo de interesses e que geralmente as pessoas não preenchem corretamente. Por quê? Porque a propaganda médica em si, esse setor dentro das indústrias, pode ser em vários lugares. Ela pode estar alocada dentro do treinamento, ela pode estar alocada dentro do marketing ou dentro da força de vendas. Então, é importante que você coloque ali não só um interesse, porque não vai ter o interesse propaganda médica, né? Não tem essa opção lá. Então, o que é muito importante, o pulo do gato aí no vagas.com, é o fato de você colocar alguns interesses, entre eles vendas, vendas técnicas, vendas externas, marketing e propaganda, né? Então, são 5 seções diferentes de interesse e que as empresas às vezes não conseguem te encontrar porque elas buscam dentro do setor aonde está a propaganda médica deles inserida. Então essa é uma grande dica para você que tem o currículo cadastrado no Vagas. Outras 2 plataformas que eu gosto muito e que são bem focadas no mercado farma e são bem objetivas é a About Me, que é sensacional, tem muitas vagas que são postadas lá, muitos gestores que buscam os candidatos lá mesmo, porque é uma plataforma focada para farma e saúde. Então, o About Me, sensacional, faça o seu cadastro lá caso você ainda não tenha. E o Dica Job, que também tem muitas vagas, eles postam vagas todos os dias no Brasil inteiro, e tem muitas notícias também, tudo que está acontecendo no mercado farma. E para você ir bem na entrevista, obviamente que você precisa estar ciente do que está acontecendo no mercado e quais são as tendências. Até porque dentro do assunto das perguntas, que a gente vai entrar já já, é uma coisa muito importante você saber o que é que está acontecendo para saber o que você vai perguntar lá para o recrutador. Então, vagas, currículo, o LinkedIn tem que estar muito bem preenchido, viu, gente? Tem que ter um perfil campeão. Né? E para você conseguir esse perfil campeão, tem vários passos que você deve seguir no preenchimento do seu currículo lá dentro. O sobre, a sua descrição embaixo do nome é importantíssima, o resumo das suas competências. Esse resumo, inclusive, ele é extremamente importante. Ali você vai mostrar que você sabe vender, vendendo a si mesmo e as suas experiências. Resumo, já diz, é resumo. Depois, nas suas experiências profissionais, foca muito em desenvolver bastante as 3 últimas, né, que geralmente são as mais importantes. Se você teve 3 cargos dentro da última empresa, foca bem em descrever esses 3 momentos dentro dessa empresa, que são as experiências mais recentes e que os recrutadores vão dar mais atenção para ela. E não esqueçam de seguir as empresas que vocês têm interesse e fazer os alertas de vaga, porque daí toda vez que abrir uma vaga nova,
automaticamente você vai ser avisado e o LinkedIn, para quem paga o prêmio, até te coloca lá num ranking em quantos por cento você está melhor. Né? Então, se você tiver um perfil bem alinhado com a vaga, você vai estar entre os 10% melhores candidatos. E o RH normalmente costuma olhar bem para essa primeira porcentagem. Então, se o seu currículo não tiver bem preenchidinho, automaticamente você vai aparecer lá embaixo na lista de pesquisa do RH e às vezes eles nem chegam em você. Então, essa dica é muito importante. Outra coisa é a entrevista, precisa estar preparado, né? E é importante, muito importante, você entender que a entrevista, ela é um processo de mão dupla. Ela não é simplesmente para você sentar e ser sabatinado. Ela é um momento em que você também pode mostrar o seu interesse ali nessa vaga e querer conhecer e entender melhor a empresa que você está tentando entrar. Né? Então, a primeira coisa que é importante fazer quando você é chamado para uma entrevista, principalmente a presencial, né? Por Skype também vale, mas é presencial, é pesquisar sobre a empresa. Isso é importantíssimo, saber onde ela se coloca dentro do mercado, como ela se posiciona, quais são as missão, visão, valores, né? Para você entender como você se encaixa ali dentro dessa cultura da empresa, se essa empresa vai fazer bem para você, porque querendo ou não, você vai passar alguns anos ali, se Deus quiser, né? E pode ser muito bom para sua carreira, para o seu crescimento profissional, crescimento pessoal, ou pode ser um inferno, né? Se de repente a empresa tem valores totalmente diferentes do que você prega e as pessoas trabalham ali de outra maneira, vai ser muito difícil e não vai ter salário bom o suficiente para que você se sinta feliz ali. E aí vai anos e anos da sua vida, da sua carreira, em que você vai passar estressado, desmotivado, infeliz, e ninguém quer isso, né? Eu espero que você também não queira isso. Então é muito importante que você avalie a empresa que também está ali querendo te contratar. Por isso que essas perguntas são tão importantes. Então pesquisa sobre a empresa, tenha as 5 principais perguntas bem elaboradas, né? E você deve estar perguntando, quais são as 5 principais perguntas que são feitas e que você vai ter que responder na entrevista? Bom, a primeira delas, que é clássica e está em todos os processos seletivos, não só da indústria, mas eu acho que do mundo inteiro, é fale-me sobre você. Essa pergunta, ela parece ser muito simples, mas ela é bem complexa de se responder, porque a maioria das pessoas simplesmente vai no foco de falar sobre si na carreira. Mas o seu currículo já está falando sobre você e a sua carreira. O que é importante é você trazer, nesse momento, os elementos em que a sua experiência foi construída dentro da sua vida pessoal, né? Não estou aqui falando para você contar da sua vida, dos seus dramas, né? Não necessariamente isso. Mas usar dentro da sua trajetória, de quando você nasceu, da família onde você foi criado, a cidade, os seus desafios para escolher um curso superior ou para estudar fora, todos esses acontecimentos mais importantes, trazer de uma maneira que seja comprovadamente construída por você e que te trouxe essas competências, né? Então, nem sempre a gente desenvolve competências importantes só no trabalho. Bem pelo contrário, a gente começa a desenvolver elas, principalmente a resiliência, a empatia, ao longo da vida, nos problemas que a vida traz pra gente e nos momentos que a gente precisa fazer escolhas difíceis. Então, pensa bem, desde a hora que você nasceu até a hora que você está ali, quais foram as coisas mais importantes que aconteceram e que te ajudaram a desenvolver suas habilidades, te desenvolver como ser humano, que te fizeram dar pontos de virada. Né? Então essa é a primeira pergunta que você precisa saber muito bem como responder ela e usar estrategicamente para mostrar ali tudo que você está dizendo no currículo, mas que você também traz isso para a sua vida. Depois é porque você quer ser propagandista. Por incrível que pareça, muita gente me pede ajuda para responder essa pergunta. E essa pergunta é totalmente subjetiva, né? Então, eu respondo, e aí, por que você quer ser propagandista? Porque não tem resposta certa para isso, tem a sua resposta. E é muito importante que você olhe para dentro e tente entender o porquê que você realmente quer fazer uma transição de carreira.
né? Porque ninguém nasce querendo ser propagandista, porque as pessoas muitas vezes só descobrem a profissão depois que já, inclusive, são formadas, né? Tem poucos relatos aí de pessoas que, desde antes de entrar para a faculdade, já queriam ser propagandista. Geralmente isso acontece com famílias em que o pai já está no ramo e aí o filho cresce admirando o pai e gostando da profissão. Mas tirando isso, as pessoas só descobrem ela depois. Então, por que você quer ser propagandista? Me conta. E pensa bem, tá bom? Para responder bem essa pergunta, eu acho que você tem que trazer não só o elemento financeiro, porque quando você tá ali, é importante, você vai ganhar bem, ter vários benefícios, é extremamente positivo, né, a questão do ganho. Mas por outro lado, tem muitos desafios também, né? A indústria farmacêutica, ela não paga bem à toa. Ela cobra muitas coisas também. Ela exige profissionais muito completos. Então, nesse momento que alguém te pergunta por que você quer ser propagandista, é muito importante que você tenha os seus motivos bem definidos e saiba falar sobre isso de uma maneira tranquila que não envolva só o dinheiro. Porque quem está dentro sabe que só o dinheiro é pouco perto de tudo que vem por aí. Então, pensa bem e busque motivos que possam vir da sua construção, que possam vir do seu eu, do seu propósito, daquilo que realmente faz o seu olho brilhar, né? Então, para mim, foi o fato de poder falar sobre saúde, falar sobre medicamento, que eu me formei em farmácia, então, eu já gostava disso muito, e poder atuar do outro lado da receita, né, como farmacêutica. Eu atendia as pessoas no balcão e agora eu passei a trabalhar com a receita, gerar a receita antes dela, a promover a saúde antes da receita ser de fato escrita. Então, esse foi um grande motivador de eu poder falar de drogas o dia inteiro. Eu falei, o quê? Eu posso falar de drogas o dia inteiro? Para quem ainda quer ouvir, porque geralmente eu começava a falar para o paciente no balcão e ele não estava muito afim, ele queria pagar e ir embora, então eu ficava um pouco frustrada com isso. Então, quando eu soube que eu podia ser remunerada para falar de uma coisa que eu gostava muito, ainda promover saúde do outro lado da receita, para mim foi incrível, né? A terceira pergunta é por que você quer trabalhar nessa empresa? Então, lembra da pesquisa que você tem que fazer? Então, ali você vai conseguir mostrar seus valores combinam com os valores da empresa. E essa resposta, ela é muito importante para o recrutador e para o gestor, para que eles saibam que você realmente está interessado nessa empresa e não em qualquer trabalho. Eu quero ser propagandista a qualquer preço. Não, eu quero trabalhar neste laboratório por causa disso, disso e disso, que vem muito em encontro com o que eu quero para minha vida, com os meus valores. E eu sinto que eu vou trabalhar aqui muito bem e vou conseguir construir minha carreira. Então, são só exemplos aí para vocês construírem as suas respostas, viu? Porque pergunta pronta, resposta pronta, o recrutador pega rapidinho e melhor não. A quarta pergunta geralmente é bem polêmica, né? Que é a questão de quais são os seus pontos fortes e os seus pontos de oportunidade. Então, os pontos fortes, eles vêm muito do autoconhecimento, assim como os pontos fracos. A maioria das pessoas tem muita dificuldade, muito medo de responder sobre os pontos fracos, porque acha que isso vai tirar elas do processo. Mas, na verdade, o que o recrutador quer ali é saber realmente se você se autoconhece e como você lida com as suas fraquezas. E se você tem muito claro quais são as suas dificuldades e como essa dificuldade impacta na sua vida e principalmente o que você está fazendo para reverter isso, automaticamente ele vai entender o quê? Que você tem uma grande chance de receber muito bem feedbacks e trabalhar em cima deles. Aí, consequentemente, você vai conseguir se desenvolver como profissional e se desenvolver na carreira também. Então, usa muita maturidade e fala com tranquilidade sobre os seus problemas. Se você não conseguir achar que é o senhor perfeito e não conseguir encontrar alguns itens, né, para falar, fujam dos clichês, por favor, o perfeccionista e o ansioso, porque isso, é muito batido. Busque realmente características suas. Se você não tiver como fazer isso, pergunta para as pessoas que são muito próximas a você. Só não pode depois brigar com elas. Tá bom? Escuta, ouve o feedback e a partir daí você elabora a sua resposta. E a quinta é o que você sabe sobre a profissão propagandista.
Essa pega bastante, porque é muito importante que você vá querer fazer um trabalho que você realmente conhece, né? Então, reúna tudo que você realmente sabe sobre a profissão. E não só simplesmente que eu visito o médico e deixo amostras. Essa pergunta, essa resposta não vai ser muito vaga, muito superficial e não vai convencer o seu recrutador, ou o recrutador ou o gestor que está aí falando com você, de que você realmente quer fazer pela profissão. Então, saiba os desafios, conheça as ferramentas, saiba falar sobre o dia a dia, a rotina, tudo que acontece durante, né, o desenvolvimento do trabalho. E aí, então, os recrutadores vão entender que você realmente quer ser propagandista, conhecendo os ônus e os bônus, ok? Então, a partir daí, a gente já tem as 5 perguntas principais. Eu quero falar com você sobre as 12 perguntas que você pode fazer numa entrevista. Aí você deve estar me perguntando, Li, mas eu devo fazer perguntas? Claro que deve. A maioria dos processos ninguém faz. E os recrutadores, eles não estão muito acostumados a receber perguntas, e principalmente perguntas inteligentes. Então, essa é a hora de você realmente se destacar no processo, fazendo boas perguntas. A primeira delas é, primeiro, saber se essa oportunidade que você está galgando é uma oportunidade nova ou se já existia alguém nessa posição. Se for uma oportunidade nova, que legal, é uma linha nova, né? São produtos novos ou uma readequação de linha. O que é que está acontecendo? Então aí você vai poder entender se a empresa está crescendo, se são produtos novos, se são produtos realocados, né? Fizeram um mix aí, dividiram e resolveram criar uma nova linha dos produtos que já estão no mercado. Se for uma linha nova com produtos novos, você vai ter um belo desafio, né, de abrir aí todo o mercado e apresentar tudo isso para os médicos, uma linha nova inteira de novidades, né? Às vezes ela vem com menos produtos e depois a gente vai acrescentando, a indústria vai acrescentando os produtos aos poucos. Mas se for uma substituição, aí você vai entender que teve alguém ali, estava trabalhando e saiu por algum motivo. E não tem nenhum problema você querer saber o motivo da saída, né? Se a pessoa saiu porque ela foi para outra oportunidade, ela mudou de cidade ou ela não estava performando adequadamente. Né? Se o caso for performance, provavelmente o gestor vai falar alguma coisa bem superficial, porque é muito ético, né? Não falar sobre as dificuldades do próximo. Então ele vai falar, não, a gente teve tá com problema de resultado e tudo mais. Ah, ok, é resultado. Então, como que está o setor hoje? Então você já vai entender que o setor deve estar em queda. Né? Se for alguma coisa comportamental, vai parar por aí. Você nunca vai saber o que a pessoa fez de verdade. Mas aí você já vai tendo subsídios para fazer as próximas perguntas, né? Vai entender o que a empresa espera de você e tudo mais. Então essa é uma boa pergunta para se fazer e eu gosto bastante dela. A segunda pergunta é como está o setor que eu vou assumir? Essa eu acho que é até uma das minhas preferidas, porque mostra que você sabe do que você está falando e realmente quer entender o que é que tem por trás daquela oportunidade, qual é o tamanho do desafio. Né? A mesma coisa de, vamos dizer para os meninos, tá num barzinho, chegar uma menina e falar assim, viu, casa comigo? Ele vai falar, opa, peraí, mas como assim, né? Deixa eu te conhecer, deixa eu ver como é que é e tal. E para as meninas é a mesma coisa, ela tá ali toda bonitinha e tal, de repente chega o cara e fala, e aí, vamos sair? Não, mas eu nem te conheço. Né? Aqui é a mesma coisa, a empresa está te oferecendo um emprego e você automaticamente não tem que querer só porque é uma profissão que você quer fazer. Né? Você tem que avaliar se aquilo vai ser bom, se a empresa vai ser boa. Então, quando você pergunta como está o setor que eu vou assumir, você quer saber o tamanho do problema que vem por aí, né? O tamanho do desafio. Se o setor estiver em crescimento, o que pega? O fato de que é difícil você começar um trabalho e manter esse crescimento. Então, você já sabe que tem um desafio muito grande de pegar um setor subindo e manter ele subindo. Se ele tiver flat, o flat é o setor que não cresce nem cai, ele está uma linha reta. Né? Se ele tiver flat, é muito importante saber o porquê desse resultado. Se é um produto já maduro, bem estabelecido e que não estava tendo, ou que não estava tendo um trabalho muito bom, então aquela demanda que estava acontecendo ali, ela era praticamente orgânica dos médicos que já gostam de prescrever, ou se tem algum problema de distribuição em alguns pontos de vendas importantes que não estão conseguindo fazer com que o produto cresça, né? Fica sempre as mesmas farmácias vendendo para as mesmas pessoas, então tudo varia muito. E ele está caindo, porque se ele estiver caindo,
Aí também tem o desafio de tentar entender o porquê que está caindo. É a distribuição, é a falta do trabalho, a visita estava sendo feita corretamente. O que está acontecendo, né? Tem muitos problemas que podem permear um resultado negativo. E você tem que entender até onde esse problema é seu, né, que você vai poder resolver, se for um caso de performance, de qualidade de trabalho, ou se for um caso de distribuição de medicamentos nessa região. Então, se ele está caindo por causa disso, o que a empresa está fazendo para reverter essa situação? Eu já vi em algumas casas essa situação perdurar por muito tempo e a empresa não conseguir resolver. E aí o propagandista não tem muito o que fazer, né? Porque não está na alçada dele. Então, entenda muito bem aonde você quer entrar, né? Que casamento que você quer fazer, porque quando você aceita um emprego, você está se casando com essa empresa. E precisa ser bom, né? Não só para ela, mas para você também. Na pergunta 3, né? Qual é o maior desafio dessa oportunidade? Nessa situação do resultado, tem várias possibilidades de dificuldade, como o setor ser muito grande, ou exigir muita viagem, né? Ou o setor ter excelentes propagandistas que já trabalham com os produtos, né? Diretamente, os concorrentes ao seu. Então, qual que é o maior desafio que eu vou enfrentar? Os produtos estão bem alinhados dentro da farmácia? Eu vou ter que viajar muito? Eu vou ter que fazer muitas ações? E tá tudo bem se eu tiver que fazer, né? O problema é só quero entender qual que é o real desafio para começar a me preparar, começar a preparar as minhas estratégias, né? Porque a partir do momento que você me escolher, e eu gosto muito desse jeito de falar nas entrevistas, né? A partir do momento que você me colocar na sua equipe, eu preciso já estar ciente do qual que é o problema e o que eu posso fazer já para começar a reverter isso. Então, isso já mostra muito o seu interesse e a sua proatividade e o planejamento também. Então, olha quantas coisas você pode demonstrar aí dentro dessa pergunta. Tem uma pergunta que eu acho muito interessante de se fazer nas entrevistas, que é: o que é considerado sucesso para essa vaga ou para essa empresa? Porque às vezes um sucesso, a maneira como você vê o sucesso é diferente do que o gestor espera de você. E essa é uma grande oportunidade de você, já na entrevista, começar a entender o que aquele gestor vai esperar de você no campo, né? Então, o que é o sucesso? É o relacionamento? É o resultado crescendo? É ações que a gente pode fazer para envolver todas as pessoas do setor? É trabalhar bem em equipe? É ganhar prêmio todos os meses? É bater cota? Né? Então, o que é considerado sucesso para essa vaga e para essa empresa? Isso vai com certeza te ajudar a já ter uma ideia de onde você deve ir e em que pontos você deve focar para começar a construir a sua carreira. Já está pensando na transição, já está pensando na construção da carreira, porque a indústria ela traz uma carreira muito longa, né, e muito bonita, e muito ramificada. Então, dependendo do que você quer ir, para onde você quer ir dentro da empresa, você já consegue entender o que você vai precisar fazer para focar e entregar o que a empresa realmente espera de você. Quando eu for contratado, olha o jeito, né? Quando eu for contratado, eu vou entrar numa equipe, certo? Como é essa equipe? Como essa equipe trabalha, né? Essa pergunta provavelmente o gestor vai pensar por alguns minutinhos, né? É uma equipe proativa? É uma equipe unida? A equipe se ajuda? Né? A equipe, eu tenho pessoas que vão trabalhar lado a lado comigo dentro do mesmo setor, ou eu só vou ter pares ou colegas que trabalham em outros setores, em outras cidades? Então, com isso, você vai conseguir entender como que funciona a dinâmica do lugar, do grupo onde você vai ser inserido. E a partir daí já pode começar realmente a se preparar para os desafios que vêm aí. Então, se você vai trabalhar com um espelho, que a gente costuma usar esse termo, né, que é uma pessoa que vai trabalhar no mesmo setor que você, com uma linha diferente, ou com produtos diferentes dentro da mesma linha. Se é um esquema de trabalho, você sabe desse de espelho, você vai saber que vai precisar muito trabalho em equipe, que tudo que você for fazer vai ter que ser alinhado com outra pessoa, que todas as estratégias que você vai definir também vão ter que ser boas para essa outra pessoa. Então, o trabalho em equipe ele é muito intenso. Já se você for trabalhar na cidade sozinho e ter os colegas em outras cidades, você já sabe que vai ter um pouco mais de liberdade para definir o que você vai fazer, porém vai ter que fazer tudo sozinho, né? Quando você tem um espelho, automaticamente você tem uma pessoa também para dividir as ações, as ideias, né? Para ajudar a fazer relatório no início e tudo mais.
Então, todas as duas opções, né, têm possibilidades de positivo e negativo. E quando você já entende isso antes do processo, vai com certeza te ajudar a entender o meio em que você vai se inserir. O que você precisa que eu entregue nos 6 primeiros meses? Essa é uma pergunta que já vai falar muito sobre você, sobre como você pode se planejar e como você consegue já antever os resultados e principalmente os desafios que você vai ter e num período médio, né? 6 meses a gente considera dentro da indústria um médio prazo. Então, com essa pergunta, o gestor provavelmente já vai poder entender que você tem a capacidade de se organizar, de olhar lá na frente e principalmente vai estar preocupado com o que realmente é necessário. Quer trabalhar de acordo com o que a empresa realmente precisa e vai focar os seus esforços dentro daquilo que vai ser bom para você, para os seus pares e para a empresa que te contratou. E também automaticamente, quando você faz essa pergunta, o gestor já vai começar a te imaginar trabalhando daqui a 6 meses. De um jeito indireto, você se insere dentro da cabeça dele e ele já começa a te imaginar dentro da função. E isso é bastante interessante, porque se ele tiver que esquecer algum candidato, não vai ser você, porque você já trabalhou com a pasta, com a Catarina lá dentro da cabeça dele, dando resultado daqui a 6 meses. Legal, né? Como e quando eu vou receber feedbacks da empresa? Essa pergunta ela é muito legal, porque já mostra que você quer melhorar, é aberto a feedbacks e tem que ser de verdade, viu? Porque os feedbacks é o que realmente ajudam a gente a crescer. Às vezes, alguns gestores podem ter um pouco de dificuldade de entregar esses feedbacks. E por isso que é muito importante que você esteja sempre aberto e disposto para que quando alguma coisa chegar, você aceitar, tentar entender aquele ponto e sempre perguntar como você pode melhorar em relação a isso. Quanto menor o prazo que você conseguir estabelecer entre um feedback e outro, mais você vai conseguir crescer, melhorar, se destacar e automaticamente também conseguir progredir na sua carreira. E caso alguma coisa mais grave esteja acontecendo, automaticamente com esses feedbacks mais presentes e mais frequentes, você consegue estabelecer e melhorar a sua trajetória, colocar a sua trajetória aí dentro dos trilhos mais rapidamente, reduzindo muito aí a possibilidade de uma demissão, às vezes comportamental ou às vezes por resultado. Essa pergunta é um pouco mais invasiva, mas se você tiver alguma dúvida sobre o funcionamento da empresa ou o clima de trabalho, vale muito a pena você fazer ela assim, que é o que você mais gosta de trabalhar aqui e o que você menos gosta. Nesse momento, o gestor vai poder te dizer o que ele mais gosta e o que ele menos gosta e automaticamente você vai entender o estilo maior de trabalho da empresa. Se a coisa é mais focada no financeiro, no resultado, nas metas, no comercial, ou se é mais voltado para valores, qualidade de vida, missão e todo o processo de desenvolvimento humano e profissional. Seguindo a linha das perguntas um pouco mais complexas e invasivas, eu diria assim, essa aqui entra de uma maneira em que você deve saber muito bem se deve fazer ou não, baseado naquilo, em tudo que você está observando das pessoas, em tudo que está sendo dito das pessoas que estão te entrevistando. Mas ela é válida caso você ache que ela cabe dentro do contexto. Como funciona a política de promoção? Tem as métricas bem definidas? Acontece de fato? Quais os critérios que você considera para promover alguém da equipe? Ao fazer essa pergunta, automaticamente você está se expondo no sentido de que está assumindo um compromisso de que vai ser promovido, de que quer ser promovido, de que quer fazer carreira. Se o gestor que estiver te entrevistando for aquele bem sangue nos olhos, que quer mesmo desenvolver pessoas, que está buscando pessoas que querem crescer na carreira, que querem aprender, que querem ouvir feedback, que querem dar resultado, ele vai entender com bons olhos, ele vai ouvir com bons ouvidos essa questão. E agora, se for um gestor que talvez foque em outras coisas, ou esteja um pouco mais acomodado, ou não goste muito, ou a empresa não oferece muitas oportunidades de crescimento, ele pode se sentir um pouco incomodado ali, se para ele esse processo foi difícil. Então tenha muito cuidado antes de fazer essa pergunta para entender bem o contexto, para ver se ela cabe, tá bom? Já falei, mas estou repetindo, porque esse é um aviso muito importante de se fazer. Agora, para finalizar, 2 perguntas para você fazer no final da entrevista, caso você tenha tempo e, é claro, a oportunidade.
mas que vão ajudar a mostrar que você tem a capacidade de fechamento de negócios e de conversa, né? Que na propaganda médica é muito importante esse fechamento. Então, se você conseguir fazer pelo menos uma dessas duas perguntas, já vai mostrar que você tem a habilidade de fazer fechamentos em momentos críticos e momentos difíceis. Então, a primeira delas é: o que mais eu posso fazer para você me contratar? O que mais eu posso esclarecer? É claro que você vai só fazer essa pergunta se você gostou de tudo que foi conversado e decidiu que realmente quer fazer parte dessa empresa. Nesse momento, muitas vezes isso não passa na cabeça dos recrutadores ali na hora, mas nesse momento você dá oportunidade para eles de buscarem alguma coisa que talvez ficou um ponto míope ou não ficou muito clara. E aí, nesse momento, você também dá oportunidade para eles pensarem em algum ponto que possa ter te deixado em desvantagem ou possa ser esclarecido melhor. E aí você abre novamente a conversa para que eles esclareçam esses pontos com você. E, consequentemente, vai eliminar, né, todos os possíveis senãos que poderia ter numa análise final, né, de entrevista, às vezes que fica você e outro candidato. Às vezes, de eliminar esses pontinhos, você consegue aumentar bastante a sua chance de ser o melhor candidato do processo. A outra pergunta é: depois de tudo que conversamos, vai poder me contratar para essa vaga? Você me vê agora como um profissional potencial para fazer parte da sua equipe? Essa precisa ter bastante coragem para fazer. Mas, por outro lado, ela é muito interessante porque ela literalmente é um checkmate. Ali ele vai precisar decidir se ele vai te colocar na pilha do sim ou do não. Então você pode começar a se acostumar com respostas um pouco mais vagas, né? Como, a gente tem outros candidatos para conhecer, a gente tem mais partes, etapas do processo para realizar e tá tudo bem. Geralmente vão ser respostas mais padrão que você vai receber. Mas pelo menos, se for o não, você já vai ficar sabendo ali e vai economizar alguns dias ou até semanas de ansiedade. Se for um sim ou um talvez, já sela a entrevista com um compromisso, gente, de que pelo menos você passou para a próxima etapa. E aí você vai ter a ansiedade de esperar e tudo mais, mas já vai saber que pelo menos é um não. Então você acaba saindo ali com um semi-compromisso, digamos assim, de uma próxima conversa. E qual que fica a minha dica em relação a essas perguntas? A primeira coisa é que, óbvio que você não vai realizar todas elas dentro de um processo. Mas conheça bem as 12 perguntas e na hora que eles abrirem para você perguntar, muitas vezes os gestores já vão ter respondido muitas dessas perguntas no discurso que eles costumam fazer, apresentando a empresa, falando da missão e a visão, valores, os desafios e tudo mais. Mas se dentro de tudo que foi dito tiver algum assunto dessas 12 perguntas que ainda não foi esclarecido, é a sua hora, aí você vai saber. Então você pode levar algumas perguntas que você gosta mais já anotadas, né? Ou fazer só aquelas que você achar pertinente. Usa todas as informações que você colheu aí durante essa conversa para não perguntar a mesma coisa novamente, porque perguntar por perguntar eu prefiro que você não pergunte nada, né? Então fique bem focado na questão de ser pertinente, de caber esse assunto nesse momento. E com certeza, escolher a melhor pergunta para o momento em que eles vão abrir essa oportunidade. Tem alguma dúvida? E aí você sela, né, esse momento de conhecimento, mostrando que você é capaz de fazer perguntas inteligentes e que foi capaz de entender tudo que foi dito ali, não vai precisar repetir ou fazer uma pergunta que não faz sentido. Então essas são as minhas dicas, né, para você aumentar a sua chance de entrar na indústria farmacêutica. Espero que você tenha gostado. Deixe um comentário aqui caso sim. Se ficou mais alguma dúvida, também pode escrever que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder para você, tá bom? E agora deixa eu ir que o Mastermind está começando. Tchau, tchau!